Olá pessoal, boa tarde. Muitos de vocês já me conhecem, eu sou o Ricardo Aguiar, eu sou diretor executivo da NTW e hoje estou aqui para falar sobre a importância da gestão e da segmentação no escritório de contabilidade. Nós vamos fazer aqui uma discussão de um caso prático. E quem vai conduzir esse bate-papo, não nada menos do que meu amigo, o meu sócio e o cofundador da NTW, o Walter Teixeira. Ô Walter, uma boa tarde. Boa tarde, Ricardo. Boa tarde, Neto. Boa tarde de todos que nos ouvem. Nós estamos aqui nessa terça-feira, às 16 horas e 3 minutos, 15 horas e 3 minutos, horário de Primavera do Leste, no Mato Grosso, onde o nosso amigo Gumercino Neto está. Ele que vai falar para a gente hoje sobre o case da sua unidade NTW. Neto, é com você. Boa tarde, Walter. Boa tarde, Ricardo. Boa tarde a todos que nos assistem. Uma satisfação enorme estar aqui com vocês. Muito bem, então vamos lá. Pessoal, nós trouxemos então aqui o Neto hoje, para ele contar essa história fantástica, né? História que poucos vivenciam, né? Esse sucesso legal na NTW dentro da contabilidade. E nós vamos mostrar como que a gestão ajudou o escritório dele a crescer, saindo do zero, né? Porque o Neto começou um negócio do zero da NTW, ele tinha um desejo enorme, então ele vai contar essa história de sucesso para a gente hoje. E um detalhe, né, que chamou atenção, que é um sucesso logo nos primeiros meses de abertura, né? E como vai contar também sobre a segmentação que ajudou ele a ter melhores resultados. Vocês também podem enviar, né, perguntas aqui do nosso lado direito pelo chat e nós vamos respondendo à medida do possível. E eu gostaria que vocês participassem, nós estamos aqui para realmente fazer um bate-papo bem interessante. Pessoal, antes do início, deixa eu dar alguns avisos. Caso a plataforma trave, faça uma atualização no navegador de vocês. É clicar naquele círculo que tem na parte de cima do navegador, que ela se reinicia automaticamente, tá? Vocês podem, ao longo da fala do Neto, ir lançando as perguntas no chat, nesse bate-papo da lateral. E ao final, depois da exposição, nós vamos respondendo todas as questões, aquelas que não for possível, nós vamos enviar na sequência a resposta diretamente para vocês. Bom, o Gumercino Neto ele é sócio, diretor da unidade Primavera do Leste, no estado de Mato Grosso. É uma unidade que começou com a NTW do zero e hoje é um dos cases de sucesso. É uma unidade que trabalhou muito segmentação, mas que, como todos que trabalham em segmentação, a gente sempre tem uma série de conflitos e essa ponderação entre segmentação e gestão, como é que isso aconteceu no dia a dia e quais são os conflitos existentes ainda hoje, é o que nós vamos discutir aqui. Neto, a palavra é toda sua, você tem até 30 minutos para poder contar esse caso para a gente, e ao final nós vamos entrar com a sabatina, porque o que nós queremos saber é, de fato, como é que você pode ajudar os contadores de todo o Brasil a performar um pouco melhor. Com você, Neto. Obrigado, Walter. Obrigado, Ricardo, aí, pelas palavras. Mais uma vez, boa tarde a todos que nos acompanham aqui nesse webinar, né? É um prazer, uma satisfação muito grande falar um pouco aqui da minha história na contabilidade, né? E um pouco aqui do dia a dia do nosso escritório, aqui no Mato Grosso, em Primavera do Leste. Falar brevemente aqui de como eu comecei toda essa história. Eu tinha 18 anos, já alguns anos atrás, lá em Goiânia. Eu decidi que seguiria essa carreira na área contábil. Comecei nos escritórios dos meus tios, né? E do qual eu tenho uma gratidão imensa de ter me proporcionado, né, a possibilidade de entrar nessa profissão, né? E que me permitiu também estar aqui hoje falando com vocês. Ao longo desses quase 15 anos de carreira que eu já tenho, né, na contabilidade, me proporcionou passar por
diversas experiências, né? Comecei com escritório, depois fui trabalhar com auditoria e consultoria, depois fui ser gerente de contabilidade de grandes empresas, né? Mas, de fato, eu queria construir uma carreira de empreender, de ter o meu próprio escritório, né? E mesmo tendo construído aí o que eu considero uma boa carreira, eu queria ter o meu próprio negócio, né? E óbvio que a questão de ter passado por algumas experiências, eu queria ter um escritório, mas não queria ter um escritório de um modelo que não fosse tradicional, né? Para que pudesse de fato fazer a diferença na vida das empresas. A gente sabe que um monte de empresa fecha por dia aí, e eu também queria ter sucesso com a minha unidade, né? Sobretudo ser um empreendedor de sucesso. Foi em 2015 que eu acabei conhecendo a MTW, né? A gente, no início de 2015, começamos aí um namoro, né? De conhecer a estrutura da MTW. Em julho a gente assinou o contrato, em novembro a gente já estava começando a nossa história aqui em Primavera do Leste. Estamos fazendo 3 anos de unidade aqui, né? E nós temos só agradecer o apoio que a gente tem tido, né, da franquia. E desde novembro de 2015, que a gente abriu as portas, a gente, com o escritório físico, a gente colocou a mão na massa e começou a fazer acontecer esse processo, né? De fato, não é uma caminhada fácil, né? Quando o Walter disse que existem alguns conflitos e algumas dificuldades nesse processo, é fato. Segmentar, não segmentar, né? Quando você está começando, costumo dizer que a gente quer abraçar tudo, né? Porque, principalmente para quem começa do zero, como a gente começou aqui na nossa unidade. Mas, de fato, o treinamento, a profissionalização do escritório contábil, mesmo tendo uma vasta experiência na área contábil, né, com grandes empresas, diversas atividades, conheci muitos modelos de gestão, né, do qual hoje eu posso destacar o modelo de gestão da franquia NTW, do modelo NTW, de excelência em gestão, né. A gente não queria, de fato, ter um escritório tradicional, a gente queria ter uma empresa contábil. Então, a partir do momento que a gente conheceu a NTW, a gente fez essa parceria, fomos para Belo Horizonte, né, contado de forma bem clara como a gente começou isso, e a gente logo percebeu que a NTW tinha um modelo muito sério, muito personalizado. Isso, óbvio, nos trouxe um apoio, uma tranquilidade, mas, ao mesmo tempo, a gente começou a perceber que tinha coisas que a gente não tinha nem noção de como funcionava, né? No escritório, de fato, profissionalizado, numa empresa contábil. Então, nós tínhamos know-how, eu e minha sócia, tínhamos diversas experiências no mercado contábil, tinha passado por empresas de grande porte, eu tinha passado por consultoria, auditoria, mas, de fato, a gente queria empreender, mas não tinha o melhor modelo de negócio. Já quando a gente foi fazer os treinamentos, né, para a abertura da nossa unidade aqui em Primavera do Leste, a gente já se deparou com uma série de treinamentos, né, que a gente precisava fazer para começar a unidade. Foi quando a gente conheceu o Roberto Dias Duarte, e eu me lembro como se fosse hoje, quando ele me perguntou: mas e aí, vocês são da onde? Eu sou de Primavera do Leste, o que tem lá? Agronegócio, né? E vocês são bons em quê? Eu falei: olha, Roberto, contei minha história para ele, disse que eu já tinha atuado em diversos segmentos e que me sentia preparado para aquele desafio, mas que nos últimos 5 anos eu, de fato, vinha trabalhando em empresas do agro, né? E já tinha uma certa experiência, né? E ele falou: então, nós precisamos, né, quando a gente foi montar o planejamento estratégico da nossa unidade, a gente foi fazer o nosso canvas, todo o planejamento de negócio, né, para aquele início, para aquele ano que estava por vir, ele
ele já nos destacou isso. Não, então vocês podem ser uma unidade especializada em agronegócio, vocês têm uma experiência muito legal, e a gente já sentou, colocou a mão na massa, já fizemos o planejamento estratégico do escritório, mas óbvio, eu fui o primeiro a não concordar com tudo aquilo ali, porque falaram, não, mas tem aquelas outras empresas que eu quero, né, colocar para dentro do escritório, já tem algumas coisas que eu acho que vai dar certo, e eu me lembro que ele ainda usava dizer assim que empresa, produto sem nicho é lixo, então ele vai falar assim, você precisa saber o que você vende e que público você quer atingir, esse negócio de abraçar todo mundo você não vai conseguir, o modelo tributário é muito complexo, e óbvio, a gente começou, né, a gente abriu o escritório, começou a ter clientes, mesmo antes de abrir o escritório, a gente já fez um relacionamento muito intenso, uma busca muito intensa, né, para fazer de fato esse negócio acontecer, e fatalmente pela nossa experiência, pela expertise que a gente já tinha, a maior parte dos nossos clientes a gente foi percebendo que de fato eles eram vinculados ao agronegócio, né? Isso por si só, já no primeiro ano, a gente percebeu que boa parte da nossa carteira era assim, mas a gente, de fato, não nos considerávamos uma empresa contábil totalmente segmentada, né? E a gente deixou, então vamos manter aqui uma espécie de combinado. A gente vai gastar nossas energias naquilo que a gente considera que é muito bom, mas lógico que aquilo que vinha organicamente, a gente não vai fechar as portas, assim como é a nossa unidade hoje, né? E a gente tem diversos segmentos aqui dentro. Mas quando a gente foi virar de 2016 para 2017 e 2017 para 2018, que a gente começou a olhar os números, a gente inclusive teve uma época que deu uma parada na prospecção, o nosso escritório cresceu muito em micro e pequenas empresas, que é o mercado do escritório contábil, né? Temos diversos segmentos, mas quando a gente foi virar de ano para 2017 para 2018, que a gente foi ver, né, o que a gente tinha dentro do escritório, a gente percebeu que 80% da nossa carteira já tinha uma boa participação no agro, e a gente percebeu uma coisa muito importante da segmentação. A gente entendeu que os clientes segmentados, eles nos remuneravam melhor, tinha uma margem mais interessante, e aquilo nos chamou muita atenção. Óbvio que esses números, eles trazem reflexão, como se diz, nem tudo que reluz é luz, e a gente, de fato, ter o acompanhamento da consultoria de campo, fazer o planejamento estratégico, ter as metas, né, fez mostrar o que de fato era mais interessante para o nosso escritório e nos ajuda a caminhar dia a dia para que a gente tenha uma possibilidade, né, de tocar um negócio saudável, né? Então, o que a gente tem feito e o que a gente faz dentro daquilo que a gente propõe em ser especialista, né, na entrega de agronegócio. A gente tem uma abordagem muito mais robusta, né, do que a maioria dos escritórios fazem, a gente acredita, e o nosso trabalho, partindo do pressuposto que a gente faz um trabalho especializado, a gente vai muito mais além de simplesmente fazer contabilidade. A gente, de fato, agrega valor nos negócios dos nossos clientes, a gente apoia eles nas tomadas em outras tomadas de decisão, desde a implantação de um RP, né, desde o mapeamento de processo, aquilo que a gente não consegue fazer, a gente tem parceiros específicos para nos apoiar nessa frente, né? Então, tem sido, de fato, uma experiência muito interessante para nós, né? E hoje a gente, graças a Deus, consegue atender uma cadeia grande do agronegócio, desde o fornecedor de insumo, que é aquilo que a gente chama de distribuição de insumo, né, o produtor rural que produz e também a questão do cerealista, que é quem acaba comprando essa produção e comercializa no mercado interno ou no mercado externo. Então, a gente conseguiu
montar um pacote de serviço especializado, o qual a gente oferece para um determinado nicho. Isso, obviamente, tem alguns fatores que nos ajudam facilita no dia a dia. Quando você tem um segmento especializado, a equipe entende isso mais rápido, o propósito dentro do escritório fica mais fácil no sentido de conseguir, né, de fato, organizar todo esse processamento de dados que todos nós que estamos na área sabemos que é bastante desafiador. Então, nós entendemos que a segmentação, de fato, ela traz benefícios para o escritório, que consegue oferecer um serviço de maior valor agregado, e, obviamente, que isso reflete diretamente, né, em quem está contratando esse serviço. Eu costumo dizer que muitas empresas estão dispostas ou estão à procura de serviços especializados, né? A gente recebe algumas demandas, algumas procuras, no sentido assim, você de fato entende do meu negócio, né? Eu costumo dizer que quando a gente vai para uma reunião, né, do nosso segmento, a gente fala de tudo, menos de contabilidade, porque de fato a gente consegue entender a atividade dele, né, nos mínimos detalhes, desde de onde começa a operação até onde termina, seja no processo financeiro, né, seja no processo de produção dele. Então, a gente consegue agregar muito mais valor do que simplesmente uma escrituração contábil simples, né, pura e simples, de entregar balancete, de entregar guia. Isso, de fato, tem sido um fator preponderante para o sucesso da nossa unidade. A gente acredita, sobretudo, né, com o acompanhamento das ferramentas de gestão que a gente tem dentro da NTW. Então, a consultoria de campo faz um trabalho de acompanhamento com a gente tem todas as metas, todos os planejamentos, todos os canvas, né, todos os segmentos, esses segmentos que a gente atende, também a gente tem um planejamento estratégico para eles, então a gente está de forma muito organizada em relação ao posicionamento do mercado. Isso tem nos ajudado muito nesses 3 anos, né? E então tem sido muito satisfatório o nosso resultado. Então, esse é um pouco da nossa história, né? Eu estou à disposição também para as perguntas. Imagino que, como o Walter falou, esse tema é um tema que gera uma discussão. Eu mesmo sou uma pessoa que fui relutante no início em relação a isso, né? Mas existindo um acompanhamento, né, seja de margem, seja né, do resultado que cada perfil de cliente te dá, você certamente vai chegar num número mais satisfatório, e de fato ser especialista em alguma coisa vai te trazer um resultado melhor. Essa é a opinião que a gente tem. Acho que é isso. Pessoal, já estão entrando algumas perguntas aqui, a gente vem recebendo algumas outras por outros canais. Agora a gente entra na fase do bate-papo, que o que eu acho que é o mais bacana nessa troca de experiências é justamente a possibilidade de, conhecendo um case como é esse case do Neto, que é muito bacana, a gente ir tirando dúvidas sobre o modelo, a gente trocando experiências sobre o modelo, mesmo quem já tem um escritório, mesmo quem já está dentro da rede, ou aquelas pessoas que já estão com o seu escritório há muito tempo no mercado de trabalho. Essa troca de experiência, ela sempre é muito rica para nós. Ô Neto, você tem uma sócia que é a Daniele Santos, né? Vocês vêm trabalhando desde o início aí, uma pessoa super competente. Como é que funciona no dia a dia aí, 2 pessoas à frente? Se a gente já vê conflito em planejamento, quando é uma pessoa só, imagina com 2 pessoas. Como é que vocês funcionam como equipe aí no dia a dia? Conta pra gente. Walter, como você mencionou, nós começamos do zero, eu e a Daniela, como sócios,
não tínhamos equipe, né? Nós éramos a parte estratégica, a parte operacional e tudo, né? Passou por nós desde o início, né? E nós sempre procuramos dividir as áreas, né? Eu cuido da parte de prospecção, parte comercial, né? Essa parte de contabilidade, mais parte de controladoria, e ela cuida mais da parte fiscal e da parte, né, de constituição e alteração e baixa, e eu também tenho o departamento pessoal sobre a minha tutela. Então, de fato, a gente tem funções que se completam aqui dentro, né? Porque, como você disse, nós temos diversas atividades, né? Então, isso é muito dividido aqui dentro entre as minhas rotinas e a dela. Obviamente que toda a parte estratégica a gente está discutindo o tempo todo, está muito alinhado, e, né, eu aproveito aqui para agradecer sempre a força e o apoio que ela me dá. Sem ela, essa caminhada não seria possível, né? É mérito nosso, da nossa equipe, né? Que hoje a gente tem uma equipe também aqui que nos apoia, né? Então, foi de fato entendendo, né, com o apoio que a NTW nos deu, que atividades precisariam ser executadas, né, e montando um planejamento estratégico e dividindo essas responsabilidades, né, para não ficar a mesma coisa na mão de duas pessoas ou coisa na mão de ninguém, né? Então, é assim que a gente toca o dia a dia e, graças a Deus, tem dado certo. Eu costumo dizer que eu acho muito difícil a atividade de escritório de contabilidade sem sociedade, porque são atividades demais para ficar debaixo do mesmo diretor. Então, eu brinco que eu quero ter mais sócios. Maravilha. Você começou do zero, vocês começaram do zero. E conta pra gente como é que foi a história da captação do primeiro cliente. O primeiro cliente sempre é uma marca, né? Sempre ele é a quebra de paradigma quando você consegue fazer essa captação. Como foi no caso de vocês? Walter, eu costumo dizer que sempre fui muito empenhado naquilo que eu proponho fazer, e de fato, quando a gente voltou de Belo Horizonte, que a gente tinha feito a parceria com a NTW, e eu costumo dizer, sou muito claro em relação a isso, que quando eu conheci a NTW, nossos valores, nós acreditamos muito naquele modelo, porque era algo que de fato eu procurava há algum tempo e não encontrava, né? Então, quando eu voltei com uma pasta da NTW com os documentos que eu tinha assinado com o Ricardo, eu coloquei uma meta que eu, de fato, a partir daquele momento ali, que foi, acho que, se não me engano, julho até novembro, a gente teve entre julho e novembro para inaugurar a unidade. A partir daquilo ali, eu vestiria a camisa NTW, independente de abrir escritório ou não, a gente já começaria a trabalhar a partir dali. Eu utilizei todo o meu relacionamento, todas as minhas forças. De fato, aconteceu assim, a gente começou a ter uma oportunidade, né, antes mesmo do escritório estar, a obra está pronta fisicamente, mas a gente, né, e me lembro muito bem quando eu fui atrás de todo o pessoal aí de Belo Horizonte, falei, gente, né, eu preciso ver a metodologia, como é que eu faço para prospectar, qual que é o caminho, eu vou lá, falo com o cara, apresento alguma coisa, tem uma apresentação? Não tem, né? Não, mas você vai ver isso no treinamento franqueado. Não, eu não posso esperar treinamento franqueado. Eu já estou trabalhando, eu preciso, né? Tenho conta para pagar, eu preciso vender. E aí, eu acho que foi nesse momento que também já mostrei meu cartão de visita, mas, né? Resumidamente, a NTW, mesmo antes do treinamento, me forneceu toda a orientação que eu precisava, né? Para fazer aquele processo, né, desde um levantamento de dados, uma apresentação de uma proposta, né, com a marca NTW junto ali, que me deu um apoio fantástico naquele momento, né, fiz um levantamento de dados, óbvio que eu já conhecia daquele negócio, então tinha expertise para aquilo lá, mas eu não tinha uma empresa, né, eu tinha acabado de começar um novo projeto, mas consegui, tratar aquele primeiro prospect, né, a primeira oportunidade que eu estava tendo diante, e já utilizar as ferramentas que a NTW me oferecia, mesmo, né,
treinamento, como se diz, atravessado, que eu tive que antecipar, seguir todo o processo. Eu tinha preocupação muito grande, né? Como é que eu vou precificar? Como é que eu vendo contabilidade? Como é que eu sei se eu estou vendendo caro, se eu estou vendendo barato? Né? Tudo isso ela me ofereceu e a gente conseguiu fazer uma venda maravilhosa. Foi, né, o nosso primeiro cliente foi um contrato assim que nos trouxe uma segurança muito grande. E quando a gente abriu o escritório, a gente já estava trabalhando, a gente já tinha receita, a gente, graças a Deus, conseguiu atingir um ponto de equilíbrio muito rápido, né? Isso foi uma surpresa para nós também, porque nós né, era novo, nós acreditávamos muito, mas só quando começa que de fato dá para saber. E foi assim a primeira história, aquela primeira pastinha que eu trouxe do Belo Horizonte, eu coloquei a proposta, coloquei todo o material da NTW que eu tinha disponível, apresentei e foi minha primeira proposta, tive êxito, e eu agradeço muito essa pessoa dessa empresa até hoje, esse cliente, porque de fato ele foi muito importante na nossa história e nós estamos aqui hoje contando esse caso, graças a Deus. Isso é muito bacana, porque a maioria das pessoas, quando vai começar um empreendimento contábil, nós não estamos falando só de pessoas dentro da NTW, não, em outras redes também, ou mesmo quando você começa sozinho com a sua marca, às vezes você espera tudo ficar pronto para poder ir para o mercado e correr atrás de cliente. E você fez o contrário, você saiu com um contrato daqui, você saiu com um cartão, você foi para a rua e você fez aquela venda face to face mesmo. Mas você acha que mesmo com esse movimento que você fez de ter ido para a rua, a marca fez diferença na hora de captar esse primeiro cliente, mesmo antes da inauguração? Walter, eu sou muito sincero e muito honesto em relação a esse assunto. A marca ela foi fundamental nessa venda, em outras vendas que a gente já fez. Ah, mas já teve venda que você fez que o cara não quer nem saber da marca? Teve também, né? Óbvio, tem gente que... Mas esse processo, e os nossos clientes mais robustos que a gente tem hoje, de fato, a marca nos ajudou muito, né? Porque esse era um cliente de um porte considerável, ele não ia vender, ele não ia colocar a empresa dele, por mais que eu fosse um profissional renomado, que tivesse ali uma determinada experiência, passasse segurança para ele, ele não ia contratar um serviço de uma empresa qualquer, né? Ele viu que eu não tinha escritório aberto, mas ele viu a seriedade que era a NTW, ele viu que o processo, né, a seleção, o processo de prospecção, o levantamento que a gente fez em relação aos dados da empresa dele, o zelo com a informação que a gente teve com os dados da empresa dele, né? Uma coisa ética, um zelo muito grande, isso foi fundamental para que a gente conseguisse fechar esse contrato, porque, de fato, a gente percebeu que estava passando uma segurança e esse cliente... de fato, quando ele contrata o nosso serviço, ele está contratando uma empresa, ele está contratando uma coisa muito mais robusta. Não teria como a gente começar se fosse de outra forma. Se fosse Neto Contabilidade, vou abrir o escritório semana que vem, estou aqui para vender serviço para você. Eu não tinha nenhum modelo de apresentação, Walter, eu sou muito sincero em relação a isso. Eu não sabia como fazer um levantamento de dados para calcular uma proposta comercial. Eu não saberia nem formar o preço para esse cliente. Então, quer dizer, eu não estou falando só de marca, eu estou falando de todo um modelo de atuação no mercado contábil. Né? Então, estou falando assim, de uma postura séria, de uma empresa séria, de uma empresa que tem know-how, né, para juntar com o meu know-how técnico e fazer com que tudo isso dê certo. Saber contabilidade não é suficiente para ter uma empresa contábil. Essa foi a conclusão que eu cheguei. E a marca nos ajudou muito, nos ajuda dia a dia. Eu brinco, se fosse para começar, começaria do mesmo jeito. Muito bacana. É bacana ouvir essa história, porque sendo um negócio fortemente ancorado em capital intelectual, que é o caso de escritório de contabilidade, é o caso de consultoria financeira, é o caso de consultoria em gestão, não teria como se viesse um conhecimento de cima para baixo, né?
Nós temos que considerar a expertise que nós temos, a expertise que você tem, juntar tudo isso para poder modelar, fazer o planejamento daquela unidade e tentar errar menos. Eu digo tentar errar menos porque planejamento não é certeza de que não vai errar, né? Mas certamente encurta esse caminho, mitiga risco, já traz uma série de aprendizados que existem. O Neto, eu quero voltar no assunto, que ele é até o tema do webinar, e ele é sobre segmentação, né? É um tema polêmico, você falou aqui, mas você disse que quando você fez a conta, você e a Dani fizeram aí o balanço na virada de 2017 para 2018, vocês chegaram à conclusão que em torno de 80% da carteira estava ancorada em agro. Isso é um percentual alto, mas a segmentação, você acha que ela impacta somente no faturamento ou ela impacta também no resultado em função de questões de escala, de aprendizado? Como é que tem sido essa experiência para você? Facilita formar equipe? Como é que é a questão de ter muito cliente segmentado, além do faturamento? Sim, Walter, quando eu digo que é polêmico, é no sentido de que eu mesmo não concordava no início, né? Eu digo que está começando, elas têm que segmentar. Jamais, né? Eu quero aparecer, eu quero, né? Mas, de fato, é aquilo que eu comentei brevemente quando eu estava falando. Quando a gente analisa o número com seriedade, a gente percebe que nos traz algumas reflexões. Então, assim, em relação à equipe, sem dúvida, né? Quando você segmenta, você começa a se tornar especialista. Você consegue fazer um benchmark. Aquilo que você utiliza no cliente, perfeitamente pode ser aplicado no outro. O planejamento tributário que você faz para um, né, também você começa a aproveitar. Então, você começa a ganhar escala com isso. Eu costumo dizer assim, que os trabalhos que a gente gastou muito mais horas lá no início, hoje a gente faz com uma rapidez muito grande, né? Que às vezes eu falo, mas como você consegue processar tudo isso? Né? Empresas grandes, a gente tem alguns trabalhos em company, alguns modelos mais personalizados, trabalhos mais especializados. A gente consegue isso porque é um modelo que a gente já vem testando, já fez em outros clientes, né? já consertou aquilo que não deu certo em um determinado trabalho. Então, eu diria que a gente vai lapidando todo esse processo de gestão. A equipe, para a equipe entender, eu costumo dizer que a gente precisa tentar trabalhar com o processo mais simples possível. Então, quando você segmenta, de alguma forma você começa a ficar muito bom em alguma coisa, né? Né? Fica muito focado, é um trabalho mais focado, mais especializado. Então, te dá uma segurança, te dá uma capacidade melhor de processamento. Isso reflete na qualidade do serviço que a gente entrega e na satisfação do cliente, né, Walter? Porque hoje eu costumo dizer aqui que a bandeira que a gente lança assim, a gente é especialista nesse assunto, né? Então o cliente, de fato, se sente seguro quando ele contrata esse serviço nosso e a gente tenta entregar a melhor performance possível, né, relacionada a isso. E, óbvio, a gente tem um ganho de resultado, com certeza. Neto, claro que para poder ter esse ganho de escala, você tem que ter, mesmo que simples, mas você tem que ter processos muito bem definidos, porque senão cada hora você faz de um jeito. E aí entra uma coisa que é fundamental, que é ter uma equipe muito bem alinhada com o propósito da sua unidade, né? Uma equipe que quer deixar o mesmo legado, que está envolvida com o legado que você quer deixar. Mas isso demanda muito envolvimento, muito treinamento, e você é reconhecido dentro da rede NTW como você e a Dani, como pessoas que investem muito em equipe. Como é que é o dia a dia para poder formar a equipe, para poder motivar a equipe? Walter, eu costumo dizer que você não consegue prestar um serviço de qualidade com equipe ruim. Isso é uma ignorância de tentar fechar essa conta, né? Então, eu tive a oportunidade de trabalhar algumas equipes de alta performance, quando tive na consultoria, na auditoria, e a gente
essa questão do capital intelectual, né, aquilo que a gente entrega, de fato tem que ser pessoas, né, muito bem escolhidas. Então, a gente tem um conceito aqui que a gente precisa atrelar. Então, a gente investe muito nisso, a gente tem um processo muito criterioso, que também a MTW, desde a época do treinamento, nos deu recurso para criar até um processo de seleção mesmo. Então, a gente sempre foi muito criterioso, e eu acho que isso parte também do nosso escritório, de mim, da Dani, que sempre fomos muito criteriosos na seleção. Eu brinco que aqui a gente não tem preguiça de fazer processo seletivo, as pessoas boas, elas existem, então a gente dá uma verdadeira garimpada para encontrar essas pessoas, mas não só isso, Walter, a gente realmente investe em treinamento, né, entregar recurso, em ter um ambiente propício para que essas pessoas consigam trabalhar, né, investir em processo, que eu acho que é um tripé que a gente precisa fechar em relação a pessoas, né, pessoas bem treinadas, os processos, as ferramentas que a NTW nos oferece, né? Então a gente investe muito em pessoas, em treinamento dessas pessoas, um treinamento contínuo, seja os treinamentos da rede, a gente tem algumas plataformas de treinamento aqui também, né, de assuntos técnicos, de gestão, comportamental, né, tudo para que a gente conheça o melhor de cada colaborador, e também a gente investe bastante em tecnologia, né? Então a gente quer investir em tecnologia, as melhores ferramentas, né, juntando com as ferramentas de gestão que a MTW nos oferece para gerir o escritório, ferramenta de processamento, de integração, de automatização. A gente sabe que a gente está entrando no mundo aí de automatização de tudo, quase de robotização. Então a gente está tentando utilizar o máximo que tem disponível disso para fechar esse tripé de pessoas, né, processo e tecnologia, que é aquilo que a gente acha que vai trazer uma alta performance. O Mercino Marcos Vinícius, ele fez uma pergunta que eu acho que ela está respondida, mas só para não deixar passar. Ele pergunta: Gumercino, a alteração segmentada também reflete na contratação e no treinamento dos novos colaboradores? Reflete, porque quando até para você selecionar um colaborador e treinar, né, eu costumo dizer que quando a gente já tem uma equipe segmentada e treinada para isso, a pessoa que está sendo integrada a um novo time, tudo é mais fácil para ela pegar, né? Porque já tem uma equipe, uma rotina muito bem definida. Então, eu diria assim, não é que influencia, mas essa pessoa ela vai ter uma integração muito mais rápida com o escritório, né? Eu não sei se facilita no processo de captação. Captar gente para nós, eu acho que para todo mundo, é um desafio encontrar pessoas boas. Mas eu acho que na adaptação e no rendimento do colaborador, de uma forma mais rápida, com certeza. Eu acho que facilita, né? E a gente não precisa ir atrás de pessoa com multiconhecimentos. A gente vai atrás daquela pessoa especificamente para aquilo que a gente precisa. Você falou da dificuldade, o Renato Costa, ele está falando justamente isso. Ele fala: conheço de perto as dificuldades para quem está começando, mas aqui na minha cidade, a maior dificuldade é conseguir profissionais qualificados para compor a equipe. Gostaria de saber se ele passou por essa dificuldade e o que fez para conseguir uma equipe de colaboradores qualificada. Sou de Atibaia, São Paulo. Grande abraço, Renato. E aí, Gumercino? Você falou, mas a pergunta volta, não tem jeito. Primeiro, um abraço aí pro Renato de Atibaia. Já tive a oportunidade de ir aí, um lugar maravilhoso. Acho que a dificuldade de encontrar pessoas, ela vai permanecer para sempre. É um negócio difícil de consertar. Nós temos investido muito em treinamento, Renato. Aqui, além da gente ir atrás do melhor perfil, né? Então, a gente nem sempre está atrás da pessoa mais técnica, mas do melhor perfil para a gente treinar essa pessoa aqui dentro. A gente se associou a alguns
alguns programas de treinamento, de destaques de aluno em universidades. Aqui a gente tem uma universidade aqui, então a gente foi lá e fez um cadastro para a gente ter acesso aos melhores alunos da universidade, para que eles pudessem vir estagiar no nosso escritório. Então a gente de fato está em busca do melhor perfil, né? E a gente acredita, né? A gente contratou pessoas já mais sêniores, outras estagiárias. O nosso sonho é que a gente tenha uma captação sempre de pessoas nesse sentido. A gente pudesse ter trainees todo ano para ir formando essa equipe gradualmente aqui dentro do escritório com a cultura, né? Mas eu te digo que uma das coisas que eu costumo dizer aqui é: não tenha preguiça de fazer o processo seletivo bem feito. Faça um processo seletivo profissionalizado. A gente já abriu o processo seletivo e fechou sem encontrar a pessoa. Eu costumo dizer assim: a gente não contrata se a gente não encontrar o perfil que a gente precisa, né? Seja ela uma pessoa pronta, seja ela uma pessoa que a gente vai investir aqui dentro do escritório. Então, é desafiador, a gente também tem um problema de mão de obra aqui, mas é dessa forma que a gente tem feito, tentando encontrar esses talentos já na universidade, ou quando precisa de uma pessoa mais técnica, fazendo um processo seletivo criterioso, observando a cultura da MTW, aquilo que a gente precisa, a cultura do nosso escritório. Eu acho que você dá algumas dicas aí que são muito bacanas, Mestre. A primeira é não ter preguiça de fazer seleção de pessoas. E muita gente delega isso para outros funcionários, entrevista as pessoas com muita pressa, não aplica nenhum tipo de teste, não tenta entender com a pessoa as deficiências que foram acusadas nos testes de perfil psicográfico da pessoa, e entender se isso realmente é uma barreira ou se foi alguma coisa captada no momento. E aí, depois que contrata, é pior. Às vezes, contrata a pessoa, coloca ela lá dentro, joga de qualquer jeito dentro do escritório e quer que a pessoa preste um serviço de qualidade, um serviço de excelência. Se você não tem processo, se você não tem treinamento, se a pessoa não sabe para onde o escritório está indo, não entende o que foi planejado, isso é muito difícil. O segundo é investir muito em treinamento, que é o que você falou. E o terceiro é sempre tentar trazer pessoas, se aproximar da academia, tentar trazer bons estagiários, os melhores. É só fazendo contato com a academia que você consegue isso, e mesclar com pessoas com experiência. Porque nós estamos passando por uma revolução, né? Você está tendo que usar tecnologia de ponta a toda hora, investigar novos sistemas a todo momento, mas você precisa daquela pessoa com um background bacana, com uma boa experiência no mercado. Ô Neto, eu quero voltar num ponto que você falou na sua apresentação, que é o seguinte: você tem cada vez mais tentado entender do negócio do seu cliente, do seu segmento, para poder prestar um serviço de mais valor agregado para ele, ajudando a gerar resultado e não ajudando com contabilidade. Na MTW faz parte do processo de gestão, desde o planejamento inicial até toda a revisão, e ajustando o que você planejou. Às vezes você colocava determinados segmentos, determinadas metas, determinados valores, determinados canais, determinadas políticas, determinada estrutura, mas isso vai mudando ao longo do tempo. Esse tipo de serviço que você presta hoje e que responde pela maior parte do seu faturamento, estava no seu planejamento inicial ou só estava o segmento agronegócio? Eu digo o serviço pela dor, o nível de serviço. Walter, não estava nenhum nem outro. Na verdade, a gente queria vender contabilidade, né? Eu sei como é que faz contabilidade, sou contador e quero empreender, é um sonho, né? Eu costumo dizer que a pessoa que mais me motivou foi meu tio no escritório, que era uma pessoa que falava assim: eu quero ter um escritório como ele tem, quero ser um empresário um dia. E a gente óbvio, a gente conhece o mercado, né? Mas eu não tinha essa percepção, não pela dor, não pela técnica. Óbvio que a gente sabe, né? O cara que quer contratar contabilidade, ele está com alguma dor, ele está com algum problema, seja um problema tributário, seja um problema, né, de entrega mesmo, de prazos, né? Que é uma coisa comum do nosso mercado. Não, o cara não consegue fazer, você consegue? Não, né? O conhecimento que eu tinha era esse. Mas de forma estruturada, assim, não. Né? De fato, a segmentação foi um choque de realidade para nós no início.
tanto que, inicialmente, a gente não acreditou nisso, a segmentação foi acontecendo, foi nos convencendo com os números, com o acompanhamento. Então, eu destaco assim, a importância de acompanhar o número do escritório, não só colocar o cliente para dentro do escritório e achar que está bom, está ruim, monitorar esse cliente, ele gera margem, de fato, ele é saudável para o seu escritório, né? E ter a oportunidade de prestar serviços especializados foram situações que foram surgindo, né? E eu costumo dizer que estar na rede NTW nos propicia isso, né? Nós estamos num ambiente inovador. Eu costumo dizer que tudo que tem de novidade em NTW, ela está nesse processo. Ela está acompanhando, ela está desenvolvendo, ela participa desse processo, né? Então, tem um ditado que quem chega primeiro bebe água limpa, né? A gente está num ambiente muito inovador e tem conseguido aproveitar alguma dessas oportunidades, vendendo outros serviços de consultoria, de maior valor agregado. Isso é bom para o escritório, é uma relação ganha-ganha. E é ótimo para o cliente que, de fato, está carente disso e está em busca de serviço especializado. Então, nós não tínhamos a mínima noção, quando a gente começou, que poderíamos chegar nisso. É bacana, porque o planejamento na década de 90, 80, 90, até meados do ano 2000, era uma coisa que a gente aprendia nas faculdades, era meio que escrito sob pedra, né? Você fez aquilo ali, você não muda, você vai naquela toada até o final do ano e vai insistindo. E hoje a abordagem é completamente diferente, né? Ele é uma trilha para você poder seguir, mas à medida que a oportunidade aparece, que a dificuldade aparece, que você vai performando, você vai fazendo a revisão e vai trilhando aquele caminho que te ajuda a performar mais. Olha, a Carla Soares Brito colocou ali a seguinte questão. Como a gestão te ajudou a organizar os processos dentro do escritório, vocês usam algum software de gestão? Carla, boa tarde. Sim, a gente utiliza software de gestão oferecido pela rede, pela franquia, que nos auxilia muito no acompanhamento, no planejamento, nas rotinas, né? Aquilo que eu disse que não é só colocar o cliente para dentro do escritório, de processar, de entender que margem que ele entrega, de entregar de fato as atividades, aquilo que a gente prometeu, né, entregar para o cliente. Então, a gente tem as ferramentas próprias da NTW, né, e nós temos um RP de processamento contábil, como tem vários aí, né, no mercado, que a gente tenta utilizar ao máximo. Óbvio que a gente está sempre melhorando alguma coisa, pelo que o Walter falou, por uma tecnologia, por uma mudança tributária, por uma coisa nova, uma mudança de data, mas com certeza nos ajudou muito nesse processo e essa gestão ela precisa estar presente no escritório para que ele ganhe produtividade no processamento. É o maior desafio de um escritório contábil após toda essa questão de venda, de captação de cliente, é o processamento, porque é uma atividade complexa, né, que depende de muitas ferramentas. Você precisa se cercar de métodos, metodologias, processos, ferramentas, sistema, para que você consiga fazer. Então, foi fundamental para nós. Ô, Neto, você está com uma unidade física em Primavera do Leste, no Mato Grosso, uma importante cidade com 61 mil habitantes, mas com um PIB já superior a 2,6 bi, fortemente ancorado em agricultura. E você falou de captação de cliente lá atrás, a pergunta é a seguinte: como é fazer marketing contábil para o setor de agronegócio numa cidade com 61 mil habitantes? Como é que tem sido, o que você tem usado? Coisa digital, é coisa física, é marketing offline, é impresso? E qual tem sido a importância de participar de uma rede como a NTW nesse processo? Walter, esse processo, essa questão de marketing também foi uma novidade para nós, né? Algumas pessoas acham até que é proibido, enfim, tem toda uma questão em cima dessa questão do marketing, e a gente também, por ser leigo um pouco nisso no início, começamos a utilizar a estrutura
né, que a rede nos oferecia, que hoje passa, né, mais por essa questão digital. A gente tem um site muito bem formatado, né, da NTW, que nossos dados da nossa unidade estão lá dentro, né, nós utilizamos mídia social, nós temos peças de marketing, né, específico para aqueles segmentos, para a gente fazer campanhas específicas, seja, né, via e-mail, via, né, via mídia social, Facebook, temos a página, né, a gente conta com essa assessoria que o time de marketing nos oferece, né. Então a gente tem diversos conteúdos, temos também lá e-books, né, que a franquia nos oferece. Então a gente tem uma gama legal seja de peças que estão alinhadas com o nosso planejamento estratégico, nosso canvas, né, a gente tem os canvas dos segmentos, como a gente quer chegar naquele resultado, que recursos a gente precisa, né. Então as nossas peças de marketing estão... O marketing é uma coisa que a gente tem que fazer sempre e é difícil de mensurar. Então, nós temos captação de clientes que vieram via site, nós temos captação de cliente que nos encontrou no Google, nós temos captação de cliente que também veio por uma questão natural, a questão do serviço contábil ser por indicação, por ser uma coisa, né, muito específica, muito reservada. Então, boa parte da nossa carteira foi formada dessa forma também, do modelo tradicional, né, com base em indicações dos nossos clientes, que foram indicando clientes, mas os recursos que a gente utiliza, Walter, esses oferecidos mesmo em relação a site e todos esses que vocês nos oferecem de campanhas específicas para aquilo de acordo com o planejamento estratégico da nossa unidade, né? Então, é uma coisa customizada para nós. Muito bacana, Neto. E a captação não tem jeito, ela está ancorada em marketing digital, ela está ancorada em marketing offline, mas ela está muito ancorada em relacionamento, né? Nós temos que utilizar essas outras coisas para poder potencializar o relacionamento, e numa unidade que ela é segmentada, que ela se propõe a ser referência no mercado, nós temos que cada vez mais criar a autoridade das pessoas que estão à frente dessa unidade. Então, para todo mundo que está assistindo, duas notícias bacanas, né? Esse final de mês entra o novo site da NTW, nós já apresentamos para todos os franqueados durante o Nibo Conference, os outros já fizeram um webinar, e agora nós estamos na fase de customização das páginas de cada unidade. Cada unidade passa a ter 3 páginas a partir de agora, e não somente uma, com todos os recursos possíveis de vídeos, de webinar, de material interno, com call to action o tempo todo, de quero ser cliente, de abre o seu negócio, mas customizado exatamente a cara da unidade para poder coincidir com a cultura local, com o palavreado local, com o que está sendo importante na cidade ou no segmento naquele momento. A outra coisa são os webinars. A partir do ano que vem, nós passaremos a ter webinar semanal para todos os clientes e para todos os seguidores da rede NTW. Ultimamente, esses webinars são eventuais. Depois de amanhã, na quinta-feira, nós teremos um webinar que são 8 pegadinhas do Simples Nacional, como você pode estar perdendo dinheiro. No final do mês, nós teríamos um outro voltado para a educação, como indicador de desempenho pode melhorar a performance da sua empresa. Em dezembro, nós teremos um sobre lucro real, como você pode economizar dinheiro estando no lucro real, ou seja, o lucro real não é um bicho de 7 cabeças, mas a partir da última semana de janeiro, nós teremos webinars semanais, e o Gumercindo já está se propondo a começar com 5 webinars para 2019, não é isso, Neto? Com certeza, Walter. É importante para a gente levar essa informação para o nosso público, para os nossos clientes, para aquelas pessoas que, porventura, estão com dúvidas, né? E também é um papel da empresa gerar esse informativo técnico, né? Para que isso faz parte do nosso trabalho. De fato, eu me propus a fazer, a gente já tem alguns temas, algumas situações tributárias que têm dado muito resultado para os nossos clientes, né? Então, não tem por que não compartilhar.
esse é o modelo, né, é a forma que a NTW atua a nível Brasil, e nós aqui, como a nossa unidade, também vamos compartilhar aquilo que a gente aplica e que tem dado certo para os nossos clientes e para né, as empresas que, obviamente, a gente espera que venha a ser cliente nosso também, e todo o público. Ok, Neto, nós estamos chegando ao final. Eu, antes de passar a palavra para você e para o Ricardo e você para se despedirem, para fazer as considerações finais, eu gostaria muito de te agradecer. Eu acho que a grande importância de uma rede e de quem propõe ajudar a melhorar o mercado contábil no Brasil, ajudar a criar uma nova contabilidade que está focada em ajudar o seu cliente a ganhar dinheiro e não somente em trabalhar na questão da regularidade, na entrega de guia, mas estando próximo, entendendo o planejamento do cara, ajudando ele a perenizar a sua empresa, pessoas como você, que tem ajudado a construir isso, quando se dispõe a dividir com todos os nossos colegas, isso é muito bacana. Eu acho que essa é uma das grandes importâncias também da rede nesse contexto. Quero te agradecer e fico muito contente com o seu depoimento de dizer que se tivesse que começar, começaria novamente com a NTW. Muito obrigado, Neto. Eu passo para você fazer suas considerações finais e depois Ricardo, que tem uma série de recadinhos aí para poder fazer o encerramento. Walter, Ricardo, todos que nos acompanham, você sabe que é uma satisfação enorme de poder compartilhar um pouco do nosso dia a dia, daquilo que tem dado certo. Eu reafirmo que é um ambiente extremamente inovador, que nos trouxe oportunidades que nós jamais imaginaríamos, né? A gente uma unidade querendo empreender, querendo ter um negócio, mas não imaginaríamos essa dimensão. Então, compartilhar isso é satisfatório, muito agradecido. Eu agradeço muito. Nós estamos à disposição aqui na nossa unidade, né? Estamos no site, estamos nas mídias, tem meus contatos, né? Se precisarem, estou à disposição. Deixo aqui um grande abraço a você, Ricardo, a todos que nos acompanham. Muito obrigado. Muito bem. Neto, eu sempre gosto de dizer, você está há um bom tempo como o case da NTW, insisto em manter o Neto como o case da NTW, mas é porque eu tenho muito orgulho realmente de tê-lo na rede. Quando a gente faz um processo de seleção, é uma escolha dos dois lados, e eu acho muito legal quando a gente daqui também acerta nessa escolha. Então, realmente, pode saber que é de coração, sempre você vai ouvir isso de mim, sempre você vai estar lá como o case, mas eu agradeço muito pela sua vinda para a NTW, você se dedicar tanto e gostar tanto dessa marca, né, e trazer sucesso e mostrar isso, né, tirar um tempo enorme da sua tarde, porque na verdade essa conversa nossa já é de dias, a gente se prepara há dias para estar aqui hoje, preparando isso com muito carinho para todos, então assim, é um dispêndio de tempo grande da sua parte também, eu queria te agradecer muito, não só você por ser o diretor da NTW, mas também a Dani, que é o seu alicerce para estar contando aí esse sucesso, né, esse case de sucesso para todo o Brasil. Bom, eu queria também aproveitar só para fazer aquele briefing da NTW, que tem gente, talvez esteja aí, que não conheceu a NTW ainda. A NTW hoje é a maior rede contábil do Brasil. Tá? Isso também é um orgulho gigantesco dizer isso. Hoje são 83 unidades. Hoje, mais uma unidade entrou para a NTW. Vocês vão enxergar daqui a pouco no Face, se não foi publicado já para o pessoal do marketing. É a unidade Milagres, no Ceará. E o mais legal, né, foi num desses webinar, né, que o Cícero, né, que é o franqueado lá de Milagres, ele falou assim, tô chegando aí, Ricardo, era um namoro que estava um tempo acontecendo e hoje aconteceu, assinamos o contrato, finalizou, é mais uma unidade da NTW lá no sertão do Ceará, seja bem-vindo aí, Cícero, né, então, nós estamos sempre crescendo, isso é muito legal, tá, essa rede bem grande, e o que também sempre é motivo de agradecimento dos nossos franqueados. São eles que nos avaliam. Hoje nós somos a rede mais premiada,
Nós temos 4 selos de excelência junto à BF, nós temos 4 prêmios junto a pequenas empresas e grandes negócios, fomos eleitos ano passado a melhor franquia do Brasil no segmento de serviços gerais, sendo que toda essa avaliação são deles, né, do Neto e de todos os nossos outros diretores de unidades que nos avaliam. Então, é um orgulho muito grande, nós estamos sendo avaliados agora já para 2019, daqui a 3, 4 meses já sai o resultado dessa avaliação, mas isso é muito legal, né, porque não é uma coisa nossa interna, é uma avaliação feita por eles. E o que vai acontecer? Daqui a pouquinho, logo após esse webinar, nós vamos enviar alguns materiais para vocês que nos assistiram, para vocês conhecerem um pouco mais da NTW, conhecer esse modelo de negócio, e caso tenha interesse realmente de ser mais um Neto, constituir mais uma unidade franqueada, pode ser para começar um negócio do zero, pode ser para converter a marca, né? São 2 modelos que nós temos aqui, e são modelos físicos, são modelos home office, então a gente tem modalidades para todos os gostos e bolsos, então a gente convida para estar aí conversando com a gente, tem uma equipe de expansão que vai estar ajudando todo mundo. E para finalizar, mais um detalhe que eu estava me esquecendo. No dia 26 a 29, que é a última semana de novembro, é o nosso último treinamento inicial para novos franqueados. Então, quem tiver interesse de participar esse ano, né, porque ele é pré-requisito para que se faça a inauguração, né, sem esse treinamento você não consegue inaugurar, venham, por favor, corram, né, que essa é a última turma de 26 a 29, depois é só janeiro do ano que vem. E, Neto, muitíssimo obrigado mais uma vez, estenda os meus cumprimentos aí a Dani, e parabéns pelo empreendedor de sucesso que você é, eu sei que você vai aí continuar arrebentando nesse local aí que não tem crise, né? E outra coisa, eu estou vendo aí no canto, antes de a gente finalizar, a Tamires falou assim: Neto, qual é o seu nome completo, Neto? Diz aí, por favor, para a Tamires, porque acho que ela quer te adicionar em algum lugar. A Tamires e mais um monte de gente pedindo o seu nome completo, Neto. É Gumercino Neto, não tem dificuldade, vocês não vão encontrar muitos Gumercinos aí, né? Na verdade, o nome completo é Gumercino Emiliano de Barros Neto, mas Gumercino Neto você me acha no Skype, acha meu e-mail, na página da NTW, você clicar lá onde estamos, você vai encontrar os meus contatos também na unidade Primavera do Leste, muito fácil de encontrar, e meu nome é Gumercino Neto, e estejam à vontade aí para me adicionar. Já colocamos ali o link do LinkedIn do Neto, ó. Pode clicar que vai de baixo direto para o LinkedIn dele, todas as informações, até a conta bancária. É isso. Aceitamos, nossa, apesar não tem crise lá não, Walter, lá não tem crise, né, então ou seja, não preocupa com isso lá não, lá tá bombando, Mato Grosso tá um espetáculo. Gente, eu me despeço aqui, muito obrigado, Neto. Walter, considerações finais, aí tá com o Neto, fique à vontade. E obrigado a todos, esqueci disso. Foi uma audiência muito legal, agradeço a todos por terem participado, tá, gente, desse webinar, foi fantástico. E a NTW está aqui para isso mesmo, para compartilhar esse conhecimento. Então, agradeço a todos que estavam nos ouvindo e ficamos aqui à disposição para o que for necessário para esclarecermos. Pessoal, eu quero despedir agradecendo em nome de toda a rede NTW, a audiência de todos, e em breve nós estaremos divulgando o nosso webinar sobre franquia de dezembro para poder tratar de captação de cliente. Um grande abraço e até a próxima. Um abraço, até.